Eu gostaria que você assistisse esse vídeo aqui comigo. Aqui do lado está o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues. Ontem, no dia 10, ele esteve no Congresso Nacional para explicar para o Congresso Nacional, na Comissão de Segurança Pública, o fato do irmão do Lula não estar sendo investigado no roubo dos velhinhos, dos aposentados do INSS. E sabe qual que foi a explicação, a resposta? Vocês vão ver comigo, mas prestem atenção que ficou quente. O clima esquentou dentro da Comissão de Segurança Pública entre Marcel Van Hatten, entre Lindenberg Farias e Andrei Rodrigues. Presta atenção aqui. 6 minutos para o Van Hatten. Vamos lá. Eu não sei se eu conheço melhor o caso esse da suposta agressão, como o senhor chama, se eu conheço ele melhor do que o senhor, ou se o senhor está omitindo deliberadamente o fato de que o comboio seguiu com o presidente Lula e depois voltou à casa dessa pessoa. Ou seja, se houvesse a hipótese de agressão, de ameaça, não poderia ter acontecido isso. Então, se são treinados para conter justamente uma eventual agressão, jamais poderiam ter levado o primeiro presidente e depois voltado para ir na casa escolher depoimento. Então, ou o senhor está omitindo deliberadamente, ou o senhor conhece menos o caso do que eu. Agora, pelo seu histórico, talvez esteja omitindo, porque o senhor omitiu também na resposta, ou melhor, preferiu não dar a resposta objetivamente que foi necessária a pergunta feita pelo canal ICL, se a verdade tivesse realmente no interesse de Vossa Senhoria na hora de responder. Porque a pergunta feita foi: o Sindinap, da qual ele faz parte da diretoria, o irmão do Lula, é alvo dessa investigação? O senhor disse aqui agora que sabia que era alvo desde a parte da manhã, mas o senhor não responde isso na pergunta, na resposta feita à pergunta. O senhor não responde. O senhor enrola. O senhor diz: veja, Luísa, várias entidades e associações foram objeto de busca e apreensão e de medidas também contra os dirigentes. E esse sindicato não foi objeto de busca e apreensão. O senhor distorce, passa, enrola, sai da pergunta e diz que não foi alvo de busca e apreensão para depois concluir, não sei se para defender o irmão do Lula ou o quê, não sei, que ele não é parte da investigação, ou melhor, não houve busca e apreensão contra ele. Mas a pergunta, o senhor não... Fica até o final do vídeo, clica no like, que é muito importante, deixa aqui sua opinião, que a gente vai falar também, vai ser comentado aqui, Marcel Van Hatten vai abordar também sobre a situação de Fábio Shaw e a situação de Felipe Martins. Ele vai esfregar na cara, presta atenção, vai esfregar na cara do diretor-geral da Polícia Federal o caso do Felipe Martins, e o clima vai esquentar. Responde. E agora o senhor faz questão de responder. Então, no meu dicionário, uma meia-verdade é uma mentira por completo. E quando o senhor senta aqui como chefe da Polícia Federal, o senhor tem a obrigação institucional de falar a verdade numa entrevista, ainda que seja a verdade, que aliás era a mais importante naquele dia, de dizer que o senhor não poderia tratar do caso porque ele estava sob sigilo. Essa era a maior verdade. A maior verdade nem era dizer se era ou não alvo de investigação. O senhor violou o sigilo ao dar essa entrevista sobre esse caso. Ou o senhor não concorda com isso? Essa é a minha pergunta. E eu, no dia em que estivemos na Comissão de Segurança Pública, junto com o Paulo Bilinski e os demais delegados, trouxe esse assunto à baila e disse que pediríamos uma investigação à Polícia Federal. E até agora, até onde eu sei, foi protocolado pelo Partido Novo, não temos resposta. O senhor disse que deve tratar, todos esses temas são tratados de forma ilegal lá dentro. Não vi resposta. Aliás, também quero lembrar que nós temos o caso agora do INSS no STF, a pedido do delegado Rafael Dantas, que não integra a equipe responsável pelas investigações da Operação Sem Desconto. Ele apresentou ao ministro Dias Toffoli o pedido para que esses inquéritos sobre as fraudes do INSS fossem unificados. E eu queria saber se a Polícia Federal está avalizando esse tipo de conduta. O senhor considera regular que um delegado estranho ao caso tente submeter todos os inquéritos à sua própria relatoria? E quais providências, já que o senhor está pedindo, eu estou fazendo, isso aqui é uma audiência da Comissão de Segurança Pública, estou fazendo o pedido formalmente, quais são as providências que serão tomadas em relação a essa atuação? Porque pode configurar desvio de finalidade ou interferência indevida, de acordo com a lei. E eu faço essas perguntas porque eu acho que o senhor, às vezes, não tem, muito sério, quando chega aqui a uma Comissão de Segurança Pública, o entendimento realmente do que se está tratando aqui, porque nós, quando aprovamos o seu convite para vir aqui, foi ignorado por sua senhoria, o senhor deveria depois, então, hoje, poderia ter respondido a pergunta sobre o Alexandre de Moraes, porque foi aprovado o convite, ele foi arquivado ano passado, é verdade, mas o senhor teve 1 ano até o arquivamento para vir aqui e não veio da explicação. Então, se o senhor quiser, pode responder agora. O senhor falou com o Alexandre de Moraes ou não, antes de decretar a prisão, da decretação da prisão do Anderson Torres? Essa pergunta o senhor pode responder, porque ela foi feita formalmente no requerimento aprovado por maioria dessa Câmara, o senhor foi convidado e não veio. E se o senhor não quiser responder, é porque o senhor não quer responder. Porque o senhor disse que está à disposição de responder qualquer pergunta. O senhor quer que eu mande por escrito? Vou mandar por escrito. Mas o senhor não quer responder porque o senhor não quer responder. Mas não porque o senhor está de acordo com as regras aqui dessa audiência, porque essa audiência, na verdade,
pode incluir os convites anteriores a critério do presidente, inclusive a critério do próprio convidado, e agradecemos a sua vinda aqui. E para finalizar, o senhor disse que nada é feito fora da lei e que se é feito, o senhor gostaria de investigar. Pois é, quando veio o ministro Ricardo Lewandowski, o senhor estava ao seu lado. E eu falei para o ministro Ricardo Lewandowski que dentro da Polícia Federal, o seu chefe de gabinete, Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que ao meu conhecimento foi promovido, está em Washington agora, ele fez uma notícia-crime dentro da Polícia Federal, ilegal e inconstitucional contra mim por um discurso que eu proferia na tribuna. E naquele dia eu pedi providência ao ministro, o senhor estava ao lado do ministro. Eu disse, inclusive, que se eu estivesse cometendo crime contra a honra, que me prendesse naquele momento, depois o senhor deu uma explicação que não era crime inafiançável, a gente sabe que isso não vale, nada desse artigo 53 está valendo mais. Então, quer dizer, isso infelizmente, no Brasil de hoje, uma desculpa que não cola. Agora, passando além dessa minha questão mais pessoal, que aí cabe ao advogado, cabe à minha defesa, infelizmente num país em regime de exceção, a gente precisa arcar com essas injustiças e perseguições, eu quero saber o que foi feito, tanto com Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que foi quem fez essa notícia-crime contra mim, como também o que foi feito contra Fábio Alvarez Chori, onde ele está. Fábio Alvarez Chori, que fez relatórios baseados em informações falsas para manter pessoas presas. O senhor é chefe da Polícia Federal Brasileira. O senhor tem um dos cargos mais importantes no Brasil. O senhor pode contribuir para o Brasil. Mas sob a sua gestão, há pessoas como este delegado aqui, que eu denunciei na tribuna, que agiram fora da lei, colocando pessoas na cadeia baseadas em informações falsas, que inclusive nos Estados Unidos hoje se revela que de fato foi fraudada a entrada de Felipe Martins lá no CBP de Orlando. Então eu queria saber, agora com base em todas as informações, e aqui retirando, obrigado pela tolerância, presidente, toda a questão política de lado e de governo de oposição, eu quero saber da Polícia Federal Brasileira. E ignore por um momento que eu estou dizendo que a polícia é política, enxergue como uma instituição que ela sempre foi. O que a Polícia Federal Brasileira, sob seu comando, está fazendo em relação a Fábio Alvarez Chori, em relação a Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira e tantos outros delegados da Polícia Federal que estão fazendo relatórios baseados em informações que estão se confirmando cada vez mais falsas. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Agora veja só a resposta aí do Andrei. Agora o bicho vai pegar. Muito obrigado, Marcel Van Hatten. Passo a palavra ao doutor Andrei para a tréplica. Deputado, o senhor fala de representações de parlamentares. Eu tenho aqui, por exemplo, do próprio presidente, tem 3 representações protocoladas na Polícia Federal. Uma, a PGR pediu arquivamento, nós demos encaminhamento, relatamos o inquérito, a PGR pediu o arquivamento. Outra foi apensada ao inquérito policial. E uma terceira está em andamento ainda lá na Polícia Federal, no cartório. Eu tenho aqui outras 20 representações de parlamentares. Tem todos aqui com os números do processo 6, sei de diferentes partidos, PP, MDB, Cidadania, PT, PSOL, que estão recebendo o tratamento legal que todas as denúncias e informações que chegam à Polícia Federal recebem. Eu vou ler um parágrafo aqui que diz o seguinte, deputado. Os fatos vão além de uma simples divergência política ou embate retórico acalorado. As manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques pessoais, desqualificação moral, por meio de termos ofensivos e desrespeitosos, que ferem a dignidade das autoridades atingidas e comprometem os valores institucionais da Câmara dos Deputados. Isso não é trecho de inquérito policial, isso não é trecho de decisão judicial, isso é trecho da decisão do Conselho de Ética dessa casa aqui. Dessa casa aqui. É dessa casa aqui. É essa casa que julga isso na Polícia Federal. O senhor vai permitir eu falar, deputado? Fique à vontade, mas por favor, se o senhor silenciar, eu falo. Então silencie que eu falo, deputado, por favor, e respeite. Então, o que acontece é que essa casa já disse que há limites para isso. E quem define se é crime ou não é crime, não é Vossa Excelência, não sou eu, é o Poder Judiciário. E eu tenho o dever funcional, e esse é o sistema de justiça. Não é na marra, não é no grito. Se decide no sistema de justiça criminal, com parecer do Ministério Público, controle externo da polícia, com decisão da autoridade de competência, que é o juiz. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. E é assim que a Polícia Federal vai proceder sempre. O senhor fala que eu violei sigilo. Pois represente, parlamentar. Represente, por favor. Que bom, eu fico muito feliz. Agora, quando a gente quiser representar... Por favor, deputado. Eu preciso esclarecer depois da coisa, presidente. Eu preciso falar. Depois, pode terminar. Eu preciso falar, por favor. Então, esse é o tipo de atitude que a gente espera de um parlamentar que tenha compromisso com o interesse público. O senhor fala também, a outra vez falou, que eu estava prevaricando. Então, o senhor represente também, deputado. Assine um documento e protocole do Ministério Público, no TCU, na Corregedoria, na Ouvidoria, na Polícia Federal, adote atitude à altura do Parlamento Brasileiro, à altura do respeito que os seus eleitores lhe devem. Protocole e assuma o compromisso com as consequências dessas representações. Então, sobre esse ponto, eu quero ser muito enfático, muito claro em relação a isso. Sobre o delegado Rafael Dantas, eu não sei de onde sortiram uma linha de raciocínio também muito peculiar de que ele é alheio à investigação. Eu falei aqui, talvez eu não tenha prestado atenção, que esse colega é integrante da Delegacia de Crimes Previdenciários de São Paulo e atua, sim, nos inquéritos policiais.
E quem vai resolver isso, mais uma vez, não sou eu, não é o senhor. É a Justiça, competência, deputado. Não é o diretor-geral da Polícia Federal que define. É a Constituição da República. É o Poder Judiciário. E assim vai ser feito nesse e nos 50 mil inquéritos que a Polícia Federal tem. Não vou ser eu, nem o senhor no grito que vamos definir o que está certo e o que está errado. É o sistema de justiça criminal que vai definir quem é o juízo competente, como é que funciona o sistema. Eu queria lembrar, senhor presidente, até para Muito obrigado, doutor. Questão de ordem, Muito artigo obrigado. 74. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigado, doutor Andrei, pela explicação. Marcel Van Hatten tem uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra por 3 Senhor minutos presidente, para defender a Isso, questão de ordem. sobre a participação aqui nos trabalhos da casa, dessa comissão, é importante para esclarecer. O Conselho de Ética é o que trata, artigo 74. Artigo 74, inciso 7. Sexto. A gente está aqui tratando, senhor presidente, de uma questão de imunidade parlamentar de acordo com o artigo 53. E o mais grave dessa perseguição contra mim, eu vou chamar a atenção, doutor André, com todo respeito de novo, e o senhor averigue depois, eu vou representar dessa vez, mas com a garantia de que não serei perseguido, porque Vossa Excelência pediu, Vossa Senhoria pediu para eu representar. Porque a investigação contra mim chegou a supor que se eu entrasse com uma representação contra o delegado lá na polícia, eu poderia também estar incorrendo no crime de denunciação caluniosa, diretor. Ou seja, a mordaça que a Polícia Federal quis colocar sobre mim por estar denunciando o Fábio Alvarez Shor era inclusive para evitar que eu denunciasse. Eu já tinha feito a denúncia na tribuna e a polícia, por meio do seu chefe de gabinete, depois Marcos Bontempo e outros delegados juntos, começou inclusive a investigar se eu tinha representado na polícia, como se eu representar na polícia. Para de interromper o Van Hatten. Eu não vou falar de novo. Que presidente é esse? É o Paulo Bilinski, o presidente da Comissão de Segurança Pública. Então o senhor fique quieto. Não tem imparcialidade. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Para de gritar, seu... Eu vou cair na sua conversinha. Eu sei, eu não vou cair nessa conversinha. Licença. Tu é doido. Não vou dar conversinha. Tá sempre aqui pra isso. Calma. Eu tô falando com o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, e tô falando da forma mais respeitosa possível, inclusive de um caso que nem é o trato aqui, mas a gente acabou entrando nele. O que eu quero dizer, diretor, é que esse caso contra mim repete o que está acontecendo com outras pessoas dentro da polícia que o senhor comanda. Então eu peço que o senhor dê uma olhada. Porque nesse caso, se eu tivesse representado, eu teria sido provavelmente indiciado por ter representado contra o delegado. Que o senhor está dizendo, represente. Mas o que eu estou dizendo é que eu, como deputado, quando fiz uma denúncia na tribuna, já fui perseguido pelas palavras que usei, quando o artigo 53 me garante imunidade. Mas essa é outra discussão que eu não vou entrar aqui, o senhor está tratando de conselho de ética diferente de judiciário. Agora, sobre a questão da representação, o que eu estou alertando, Vossa Senhoria, é a sua Polícia Federal, na investigação contra mim, procurou saber se eu tinha denunciado o delegado Fábio Alvarez Shor, porque se eu tivesse denunciado, eu estaria entrando em denunciação caluniosa, quando os fatos cada vez são mais claros de que ele sim utilizou, eu não estou falando da pessoa, ele utilizou informações falsas para manter preso um cidadão brasileiro. Então, é isso que eu teria para dizer, senhor presidente, concluindo esse assunto, e eu quero também concluir aqui perguntando ao doutor Andrei se o Felipe Martins ele viajou ou não viajou para os Estados Unidos naquele voo junto com o ex-presidente Bolsonaro no fim de dezembro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Marcel Van Hatten. Vou esclarecer para os deputados menos instruídos no nosso regimento interno. O conteúdo do artigo 74 diz o seguinte: o deputado só poderá falar... Eu vou precisar que você se inscreva, deixe um comentário e clica no like, tá bom? O que vocês acharam aí dessa discussão entre o diretor-geral da Polícia Federal e Marcel Van Hatten? Por que o cara não quer de maneira nenhuma, explicar o fato do irmão do Lula não estar sendo investigado e nem o sindicato que ele faz parte? O que ele está escondendo? Comenta aí, o que vocês acham que ele está escondendo? Bom, se você é do Maranhão, já me segue aí, macho velho, e comenta aqui a sua cidade, tá bom? Um abraço, tamo junto, até mais, galera.